Olá pessoal, mais uma aula aí de Geografia do nono ano do ensino fundamental. Vamos continuar falando aí da Ásia, né, dos seus aspectos naturais, mas primeiramente vamos relembrar aí, né, o que a gente falou sobre a Ásia na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre o relevo asiático e a gente falou também sobre a hidrografia, né, os rios, né? A gente iniciou então o assunto dos climas, e para a gente começar a falar dos climas, é necessário que a gente fale dos fatores climáticos, né? São um conjunto de fatores que acabam determinando aí o clima de uma região. A gente falou de alguns desses fatores. A gente falou na aula passada da latitude, da altitude, das correntes marítimas e da maritimidade e continentalidade, certo? Na aula de hoje nós vamos encerrar esse assunto aí dos fatores climáticos. Quando a gente falar das massas de ar, vamos dar destaque para um tipo dessas massas de ar, que são as monções de verão, e vamos então falar dos climas, né, e da vegetação. Vocês vão observar que são bem diversos, né, os climas e a vegetação do continente. São muitas informações descritivas aí sobre os tipos climáticos e principalmente sobre as vegetações no continente asiático. Vamos aí iniciar então a nossa aula de hoje. As massas de ar. Então, nós temos aí a presença de várias massas de ar que atuam no continente asiático, né? Sobretudo aí em razão, né, da extensão desse continente. Mas tem duas que recebem destaque. As massas polares árticas, né, elas atuam no inverno, né, elas são frias e secas e atingem aí a porção norte do continente até o Himalaia. Então elas vêm no sentido norte ao sul, né, até o Himalaia, que é onde tem aí uma altitude, né, um relevo maior, né. Provoca aí as quedas de temperatura, as geadas e as nevascas, ou seja, muito frio. E nós temos também as monções de verão que atuam aí no continente. As monções de verão já não são frias e secas, né, como a massa polar ártica, mas sim quente e úmida. Atua no sul e no sudeste e também tem como barreira o Himalaia, as montanhas ali do Himalaia. Ela vem do Oceano Índico e provoca chuvas intensas, né? Então ela vem do sul em direção ao norte. E a massa polar ártica, né, que a gente acabou de falar sobre ela, ela vem do norte em direção ao sul. As monções de verão, né, que são essas massas quentes e úmidas, elas provocam recordes pluviométricos, né, ou seja, recordes de chuva, de quantidade que se chove em um determinado lugar. A média de chuva por ano é superior a 5.000 milímetros. Comparando aqui com o estado do Amazonas, né, no Brasil, que é um dos estados que se tem aí o maior índice de pluviosidade, chove-se nesse estado 2.300 milímetros por ano, né? Então, nessa região da Ásia, chove-se o dobro do que no Amazonas, que sem dúvida é um dos estados em que mais se chove no Brasil. No inverno, essas monções aqui de verão, que são quentes e úmidas, elas sopram em direção ao sul, o que faz com que diminua aí a umidade no continente. A gente tem uma imagem aqui que ilustra, né, essas chuvas torrenciais, né, a inundação aí que acontece devido às chuvas intensas no verão. Continuando aí, página 124, o destaque aí vem para essas monções de verão. Vamos falar sobre elas, né? Então acontece durante o verão no hemisfério norte, causa essas intensas chuvas que a gente disse. E por quê? Principalmente aí ao se encontrar com as montanhas do Himalaia. Por quê ao se encontrar com as montanhas do Himalaia? Vamos ver a explicação. Acompanhe aqui na leitura comigo, aqui a partir do meio aqui desse texto. Olha só. As precipitações, que são as chuvas, né, ocorrem porque os ventos úmidos, barrados pelas montanhas, são empurrados para maiores altitudes, onde as baixas temperaturas causam a condensação do vapor. Então, quando esses ventos se deparam com as montanhas, né, uma barreira, eles sobem, e ao subir, eles chegando aí nessa altitude, né, nessa determinada altura, onde a temperatura é mais baixa, né, acaba condensando-se, o que provoca aí essas chuvas torrenciais, né. A gente tem aqui, né, no canto superior direito, uma ilustração, né, das monções de verão, né, no hemisfério norte. A gente vê aqui as monções aqui vindas aqui do Oceano Índico atuando aqui
nessa região. Finalizamos então aí o assunto dos fatores climáticos, né, que contribuem aí para a formação dos climas, né, nessa região. A gente vai falar agora dos climas mesmo, certo? Nós temos diversos tipos climáticos, né, no continente asiático. Vamos ler aqui o nome de cada um deles: subpolar, frio de montanha, temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico, subtropical, tropical e equatorial. Nós temos aqui a legenda, né, com as cores, né, e de acordo com as cores a gente pode localizar aqui no mapa, né, em que região aqui do continente que há a presença, né, desse clima. Observem vocês aí mais atentamente, né, tentem encontrar aí, né, por exemplo, aqui o subpolar aqui na região norte, né, ele está presente mais aqui na região norte, é um clima mais frio, né. O clima equatorial, o oposto, mais aqui na região sul do continente, é um clima mais quente. No estudo dos tipos climáticos presentes no continente asiático, nós não vamos detalhar cada um deles, nós vamos falar por regiões, né? Em qual região do continente que tem a presença aí de determinados climas. Então vamos nessa aí. Nós já sabemos, né, já estudamos de aulas anteriores a íntima relação que se tem entre clima e vegetação, então o clima acaba influenciando muito aí o tipo de vegetação que se tem no lugar. Vamos falar então, iniciar aí o assunto do clima asiático falando do extremo norte do continente, que é na Rússia, né, siberiana, na Sibéria. O clima presente ali é o clima subpolar. Ele está presente ali em razão da ação das massas de ar polar e da alta latitude, ou seja, está mais próximo aí do Polo Norte, né? A gente já estudou que quanto mais próximo do Polo Norte, mais frio, né? Ou a gente pode dizer também, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Isso se explica em razão aí da intensidade, né, dos raios solares, né? Os invernos na porção norte aí, então, são longos, tem alta precipitação de chuva e de neve. E o verão é ameno, ou seja, chove muito, neva muito e durante o verão não é tão quente. Acontece, né, durante o verão o degelo, ou seja, o derretimento, né, das geleiras. Aí surge a vegetação tundra nessa região do degelo, né, que são os musgos e os líquens. Temos também nessa região aí a maior floresta de coníferas, né, do mundo, né, é a taiga. Esse tipo de vegetação é utilizado para a produção aí de madeira, né, de excelente qualidade e de celulose. Essa imagem aqui ilustra, né, a tundra, e aqui nós vemos a presença de gelo, né, e a população que vive nessa região, a forma como eles se vestem aí em razão do clima muito frio. Essa é a taiga, né, a floresta de coníferas, né, leva esse nome por conta de ter o formato aí de um cone, né. Continuando então, vamos falar agora do clima no Oriente Médio. Ele é o clima que está presente, acompanhe aqui na seta, no canto esquerdo aqui da tela de vocês, certo? O Oriente Médio é essa região aqui. No Oriente Médio nós temos a presença aí principal de 3 climas, né? O clima desértico, o clima semiárido e o clima mediterrâneo, certo? O predomínio maior é do clima desértico e semiárido, ou seja, eles estão na maior parte aí do Oriente Médio. Na região que se tem esse clima, a vegetação é escassa, há a presença de estepes, né, e oásis. Nós já estudamos sobre os estepes e os oásis, né, no bimestre passado, quando nós estudamos sobre o continente africano. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar lá no conteúdo do bimestre passado e ver a descrição, né, do que é um oásis, do que é um estepe. Nós temos então a comercialização de camelos nessa região. Já no clima mediterrâneo, ele acontece em que local? No local com elevada altitude, né, e maritimidade, a presença ali do mar Mediterrâneo. A presença da maritimidade provoca o que? A diminuição da aridez, né? Então fica um clima menos árido, então ele deixa de ser desértico e semiárido e torna-se mediterrâneo. A vegetação no clima mediterrâneo é a vegetação que leva o mesmo nome, vegetação mediterrânea, que é a presença aí de maquis e garrigues, né? Que vai depender da questão do índice de chuva, né? Quando se tem determinado índice de chuva, se chove-se mais ou menos, vai se ter maquis ou garrigues. Nós temos aqui uma imagem que ilustra as pessoas que vivem aí nessa porção aí do Oriente Médio. Vemos aqui também a presença de camelos, né? E sem dúvida aqui uma
uma região desértica ou semiárida. Continuando aí, vamos falar agora do clima no sul e no sudeste. É nessa região aqui, o sul do continente, né, e o sudeste, né, essa porção aqui. É a região em que passa a linha do Equador, ou seja, é uma região bem próxima, então, aí, né, dos climas mais quentes. A gente vai ver que é nessa região que tem os climas aí mais quentes, né. O verão no hemisfério norte, ele tem aí uma forte influência das monções, que vem do Índico, a gente falou sobre elas, né, no início dessa aula, que geram aí as chuvas intensas. A gente tem aqui mais uma imagem, né, de uma inundação no centro urbano da região. Temos as chuvas intensas nas regiões mais próximas do Equador, de clima equatorial, que é um clima quente e úmido, é o mesmo clima que a gente tem aqui na Amazônia, no Brasil, né? São as regiões mais próximas da linha do Equador, né? Levam esse nome aí, né, clima equatorial. Na Índia tem a presença do clima tropical, né? E o Himalaia também está nessa região, ele funciona aí como barreira, como a gente viu, né? É uma região de alta pluviosidade, né, em razão aí da atuação das monções de verão, né, que param nessa barreira do Himalaia e provocam aí essas chuvas intensas. Há nessa região também o deserto do Thar, que é uma região de baixa precipitação, ou seja, quase não se chove. O clima, logicamente, é semiárido, né? É a região aí também, né, que passa o Trópico de Câncer, certo? Página 226, vocês podem acompanhar o conteúdo desse slide. Continuando aí, agora nós vamos falar do clima ali na região mais próxima da China, né? Esse destaque em razão da China ser um dos países, né, com maior extensão territorial, né, e no continente asiático, né, junto com a Rússia, aí, ocupam a maior parte da porção aí do continente. O clima é desértico nessa região da Mongólia interior. A gente tem a presença aí do deserto de Gobi, né? É mais ao norte da China. A gente vê aqui aqui é a região da Mongólia, certo? Né? É um país que fica aqui entre a China e a Rússia. No verão acontece o degelo, né? E surgem também aí esses rios temporários, né, em razão do degelo. No Tibete a gente tem a elevada altitude e as massas de ar fria, então a gente tem a presença aí do clima frio de montanha. Então, dois tipos climáticos aí nessa região mais próxima da China. Continuando, agora nós vamos falar das paisagens vegetais. As paisagens vegetais, elas são extremamente variadas no continente asiático, certo? A gente pode observar a presença de 14 tipos de vegetação. De acordo com a legenda aqui, ó, eu peço que vocês abram a apostila de vocês, se vocês estiverem assistindo essa videoaula pelo YouTube, já gravada, que vocês pausem e vocês leiam aqui a descrição de cada tipo de vegetação, certo? Vai ficar mais fácil para vocês compreenderem, né? E se vocês tiverem dúvida quanto a algum termo, vocês podem voltar na aula do continente africano. Boa parte das descrições desses termos a gente fez anotações em sala de aula, né, no período das aulas presenciais, ou vocês podem pesquisar também o significado, né, desse termo, por exemplo, né, na internet. A gente tem aqui então as pradarias, temos os estepes, os desertos e vegetação arbustiva, as vegetações de altas montanhas, florestas de montanhas, vegetação mediterrânea, floresta pluvial tropical. Temos também os desertos gelados de montanha, a tundra ártica, taiga, área de transição entre taiga e as florestas decíduas, a floresta decídua, as florestas temperadas e subtropicais e as florestas de monções. Em cada pontinho desse aqui da legenda, com essa cor, vocês têm na frente a caracterização desse tipo de vegetação. Vamos ler um aqui, por exemplo. Olha só. As florestas temperadas e subtropicais são menos variadas que as tropicais, com a predominância de árvores do tipo araucárias, carvalhos e bambus. Então vocês podem fazer a leitura de cada tipo de vegetação aí, né, com mais tempo, com mais atenção, certo? Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, mesmo aí sobre os termos, às vezes esses termos relacionados à vegetação, né, que é muito
muito denso e muito diverso no continente. Se vocês tiverem dúvida de alguma palavra, vocês encaminhem sim para o tutor, né, do grupo do WhatsApp, né? Essa mensagem também chegará até a mim e a gente vai auxiliar vocês aí na construção do conhecimento. Foi uma aula com muito conteúdo, né, em poucos slides, né, muito densa, principalmente a parte da vegetação, né? Mas espero que vocês tenham aí compreendido e as dúvidas nós estamos à disposição. Então a gente encerra aqui o assunto do clima e da vegetação no continente asiático. É isso e bons estudos.